Vou dar o play aqui, capítulo 11. Que vai começar. Oi, som? Aí, agora vai. O Senhor Deus disse a Moisés: vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: o Senhor Deus diz: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes, e nunca mais haverá. Mas, entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e ele não deixou que os israelitas saíssem do país. Capítulo 12. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram.
Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, faça uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Espírito ao povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais a filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia, e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali, nos batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus. Depois foram e fizeram tudo o que lhe havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: saiam daqui vocês e todos os outros israelitas. Deixem meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem suas ovelhas e cabras, o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediam aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim, o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote.
Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que haviam levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar a comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo, e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois, ele poderá tomar parte na comemoração, e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Meu Deus, né? Vamos Verdadeiro fazer o sentido último? pascual, né? Vamos pôr o Pascal. 13 também ou não? Não, só o 12. Só 12, né? Porque naquele Aham. cronograma lá tá 11 11, e 12, 12. 13. Não, 11 e 12. Não, acho que não. Eu acabei de abrir aqui, ó. Eu olhei agora. Quinta, 8 a 10, sexta, tem certeza? Oxe, meu, tá Uhum. diferente. Ah, tá bom. Então, seguimos, tá bom. Então, bora lá. Você vai falar, Cleide? Amém, amada. Eu preparei aqui um coisinho também, depois eu falo. Pode continuar. Viu? Tá bom, amém. É maravilhoso o que o Senhor fez no passado com relação à saída do povo do Egito. Ele foi falando e explicando a todos eles o que deveria ser feito. Ele contou os segredos, né, a Moisés de como deveria ser feito. E simplesmente ele foi lá e executou. Como no dia de ontem foi dito a respeito da gente praticar a palavra. Tem algumas lições, algumas leituras de alguns capítulos que eu percebo que o Senhor fala mais coisas, em outras ele fala outras coisas, né? E a cada um ele dá a direção e a revelação que deve ser mostrada ou passada em cada dia. E nesses capítulos, no capítulo 10, o Senhor colocou bastante coisas para trazer, né, à tona. No capítulo 11, ele falou a respeito de como nós vemos algumas coisas por espelhos. E ele disse assim, a respeito de quando estava falando que Moisés ardeu de ira
né? No versículo 8, ele escreveu, eu anotei, né? Que Moisés, ele estava ardendo de ira e saiu da presença do faraó. Mas o Senhor novamente endureceu o coração. E no capítulo 12, ele falou para eles, esse deveria ser o primeiro mês do ano. E aí, era como se fosse falar assim para eles, agora vai iniciar. Tudo que eu falei para vocês, tudo que eu expliquei que ia acontecer, agora vai acontecer. E simplesmente, ele disse, este será um dia a ser recordado, no versículo 14. E depois, na sequência, no meio da noite, não esperou amanhecer, no meio da noite, Faraó chamou Moisés e Arão, e rapidamente ele disse, sumam daqui, saiam daqui, eu não quero ver mais a face de vocês, eu não quero ver mais vocês. Eles saíram de um modo estrondoso, foi maravilhoso. Tem uma palavra aqui, mas essa vai estar no 13, que ele disse, né, que eles saíram de uma maneira triunfante. Não, tá no 14. Mais pra frente vai mostrar que eles saíram de maneira triunfante de lá, do Egito. Então perceba que em todos os capítulos, né, eles foram humilhados de uma certa maneira, o coração de Faraó foi endurecido, e lá no Egito eles tinham a prática de colocar uma pedra no lugar. Quando eles iam mumificar as pessoas quando morriam, eles colocavam uma pedra no formato de um besouro dentro do coração da pessoa, porque eles acreditavam que elas iam passar por uma situação lá na frente e o coração delas ia ser pesado com relação aos seus pecados, as coisas que fizeram de errado, e eles colocavam essa pedra que era para ficar na balança com relação ao que eles tinham feito de errado ou certo, que era para eles passarem. E perceba que o Senhor, na palavra, também usava esse mesmo termo, que era para eles entenderem, né, que endureceu o coração do faraó. E lá, quando eles falavam isso, todo mundo entendia. Era como se hoje aqui falasse um termo que nós aqui no português usamos todo dia e a gente iria entender quando falasse. Hoje, por exemplo, se a palavra fosse escrita, talvez um termo que nós conhecêssemos fosse usado para falar a respeito de certos assuntos. E aqui, esse fato de que muitas das coisas que acontecem hoje em dia, nós não conseguimos entender claramente, mas vai haver um dia que nós vamos ver face a face. É como se aqui nesses primeiros capítulos do Êxodo, o Senhor falava assim, se preparem, vocês vão sair daí. Se preparem, vai acontecer. Como no dia de ontem, né? O irmão deu várias referências a respeito de como o Senhor é maravilhoso, soberano, mostra. Ele fez comparações com o Novo Testamento, que Jesus é maravilhoso. E no capítulo 10, ele até anotou eu anotei algo aqui, que foi, ele disse assim, logo no 1, o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, pois endureci o coração dele e os seus oficiais, para que eu demonstre os meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios. Quer dizer, para a posteridade, para a história, isso foi feito e anotado para que no futuro eles pudessem contar. Outras coisas foram feitas no passado que era para a posteridade e eram para eles mostrarem e falarem
né, a respeito das pedras que no futuro vão ser retiradas do rio, para mostrar a vara de Arão, uma quantia de maná que foi colocado dentro da arca, que no futuro vai ser dito aqui, mas fortemente esse fato de Moisés ia falar com o faraó, o Senhor endurecia o coração dele. Ele ia falar com o faraó, ele endurecia novamente. E por várias vezes, em vários capítulos, tanto você vê, no 7, permaneceu endurecido. No 8, o faraó continua endurecido. No 9, o seu coração continua endurecido. No 10, mesma coisa, o Senhor lhe endureceu o coração. Anotei todos os versículos. No 11, mas o Senhor endureceu o coração novamente. E aí no capítulo 12, vem a situação de que o Senhor toca exatamente onde foi o ponto, que seria um ponto fatal, né? Um grande lamento envolveu todos eles, porque os primeiros filhos de todos veio o anjo da morte. Não houve uma só casa que não morresse alguém. E no meio da noite, perceba, não chegou a amanhecer como em certas situações na Bíblia mostra-se, mas aqui o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele não esperou amanhecer. E aí ele ordenou a ele que levasse todos os israelitas com ele. Sumam daqui, mas me abençoem ao sair, porque eles estavam com medo de que eles também fossem morrer. E eles então começaram a pressionar o povo de Israel para sair logo. Quando fala que eles receberam muitas coisas, muitos presentes, joias, tudo. O pessoal estava desesperado. E aí, então, a massa sem fermento que eles tinham preparado, eles viram tudo aquilo todos aqueles detalhes que o Senhor tinha dito para eles, olha, faça assim, faça assim, faça assim. Eles viram acontecer exatamente tudo que eles tinham planejado. E aí houve a primeira Páscoa. E veja, cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Isso no versículo 46. Cada família tem um costume específico, tem algo separado pelo Senhor. E como um exército, os israelitas saíram do Egito. Hoje em dia é dito, eu vou voltar. O Senhor, nosso Deus fala, olha, eu vou voltar. Vocês se preparem, vai acontecer assim, assim, assim. Como diz no Apocalipse, como diz em vários outros livros, é dito Daniel, Jeremias, Ezequiel, Mateus. E muitos estão desapercebidos e até com os corações endurecidos, como estava o povo lá no passado. Mas vai acontecer. Vai acontecer. No capítulo próximo, que vai acontecer no 13, o Senhor me deu uma revelação muito forte, muito forte. Eu até anotei do lado, que foi no dia 1º/2 de 2024 que eu li esse capítulo, e na minha leitura anual, o Senhor mostrou e me deu uma revelação muito, muito forte com relação a isso. E Ele me trouxe um exemplo de vida pessoal, né? E dessa mesma maneira, o Senhor vai fazendo as coisas. Veja, nós estamos no dia 1º de março. Como as coisas são tremendas. Ontem eu tive que trabalhar até tarde e hoje deu trabalho para eu acordar logo cedo. Eu acordei 5h30, mas não consegui, voltei a dormir. E meu marido saiu para trabalhar, não me chamou. Mas perceba como são as coisas.
Exatamente hoje, dia 1º de março, o Senhor me traz à tona e à memória o dia 1º de fevereiro, que foi quando eu estudei o capítulo 13. E hoje nós não lemos o 13, nós lemos o 12. Mas o Senhor vem e traz algo à nossa memória. No futuro, quando nós estivermos com Cristo reinando na glória, nós vamos nos lembrar desse dia. E dias vão ser marcados nas nossas vidas. Existem dias que são mais marcantes do que outros dias. E essa saída aqui do povo do Egito, quando eles foram praticamente expulsos de lá e saíram de forma triunfante, por quê? Porque eles receberam muitas coisas dos egípcios. Muitas coisas. E ali teve a primeira Páscoa. Ali teve a Páscoa. Foi um dia marcante para eles esse dia. E dessa mesma maneira, no futuro, quando nós estivermos com o Senhor na glória, nós vamos nos lembrar desses dias. E nós vamos pensar, é mesmo, tudo aconteceu exatamente como está escrito aqui. Hoje em dia nós estamos, muitas vezes, a nossa mente se dispersa com algumas coisas. Umas pessoas chegam para nos provocar e nós caímos, muitas vezes, na provocação. Outras chegam para nos provocar e a gente não cai na situação. Como é complicado amar o próximo. Ontem o Senhor falava muito comigo com relação a isso, ontem à noite. Como é complicado, como é difícil. Perceba, se fosse para amar o distante, ele teria dito. Mas ele disse, não, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você não vai pegar uma faca e passar no seu dedo e falar assim não, e simplesmente cortar seu dedo. Não, porque você se ama, você vai sentir dor. Dessa mesma maneira, você deve amar o próximo. E muitas vezes o próximo, ele vem e qual pessoa é mais propícia a ser usada para, numa tentação, ver se você vai passar por aquela tentação que o próximo? Não tem. É o teu próximo que vai ser usado ali. Quando Moisés foi até o faraó para falar com ele, na minha cabeça, de quando eu era criança e adolescente, eu pensava assim, ele era irmão de Moisés, como muitos filmes mostram. Ele era próximo de Moisés. Mas não, ele era distante, porque todos aqueles os outros que conviviam com Moisés na época, eles tinham já morrido, né? Foi isso que o sogro de Moisés disse a ele, quando ele foi conversar com ele a respeito. Então, para Moisés, não era tão complicado falar com o faraó. E em certas situações você vê, e o faraó falava para ele assim, nunca mais verei seu rosto novamente. E ele ia novamente e via ele. E a palavra que me chamou muita atenção foi essa, que ele não esperou amanhecer. No meio da noite, eles foram praticamente expulsos de lá. E o Senhor falou comigo toda essa história, dizendo, tudo que eu expliquei, todas as coisas que estão descritas aqui, minuciosamente, porque, gente, para ler o livro eu li Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e estou em Deuteronômio. Os 5 primeiros livros do Pentateuco, para você ler certas situações, certos capítulos que são as genealogias, é algo assim um pouco complicado. E é muito detalhado, né? Muitos os detalhes. Percebe que lá, quando a gente for ver o tabernáculo,
ele exemplifica exatamente a cruz de Cristo e tudo o que iria acontecer, como aconteceria, mostra muito, muito Jesus. E toda a Bíblia, ela é descrita de uma maneira para a gente entender o que vai acontecer nas nossas vidas, no futuro, como nós devemos nos aperfeiçoar, como nós devemos amar, como nós devemos buscar fé, esperança, como é que a lei era descrita e depois veio a graça, que nos dá força para vencer e continuar. Tudo isso é para nos mostrar como vai ser no futuro. E o Senhor há de nos conduzir pela eternidade. E para nós não estarmos dispersos com relação a isso, porque no futuro o Senhor vai falar, olha, foi assim, lembra disso? Eu falava assim, assim, assim com você e aconteceu isso. Lembra dessa maneira assim, assim, assim que eu ensinava? Foi assim que aconteceu. E o Senhor, ele vai nos mostrar, vai nos trazer a memória, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque nós com certeza vamos chorar. Não foi nos dito que ia ser um mar de rosas. Com certeza nós vamos chorar, porque cada descida é para preparar-nos para a próxima subida. Cada descida é para nos prepararmos para a próxima subida. E cada batida do nosso coração vai nos mostrando e nos ensinando como é. Eu gosto muito do versículo que diz: um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. O Senhor vai nos ensinando dia após dia a como nós devemos proceder, como devemos praticar, como devemos crescer na presença dEle, o que nós devemos fazer. E nós precisamos, todo dia, falar do amor de Deus para as vidas, que muitos, muitos sejam salvos, que muitos sejam tocados a respeito da nossa voz, da nossa palavra. E haverá um dia que o Senhor vai nos pegar pela mão e vai falar, filho, filha, vem, eu vou te mostrar o que aconteceu. Olha, naquele dia, exatamente assim, 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 que eu falei exatamente isso com você, aconteceu isso. E ele vai nos mostrar então, claramente, não vai ser mais por espelho, como ele me ressaltou aqui, e eu escrevi no capítulo 11. Não vai ser mais assim, por espelho, vai ser face a face. E foi exatamente isso que o Senhor então me disse. Se as irmãs quiserem colocar mais alguma coisa, irmã Flávia. Oi, mãe Cleide. Palavra digna, né, de toda aceitação. Deixa eu tava querendo falar um pouquinho aqui sobre a Páscoa, né, que o pessoal, eles acham que, tipo assim, não procura conhecer o significado, né, da Páscoa, né? E aí a gente vê que as pessoas, elas comemoram, né, com chocolate, mas assim, a Páscoa, ela foi instituída por Deus, né? E foi ali no Êxodo, né? Que significa passagem, né? Que foi a passagem. Então foi um modelo poderoso assim que Deus usou para libertar aquele povo, né? Através do sacrifício e da obediência. E ali ele revela como que como que Moisés iria fazer, né, através do cordeiro pascal, né, que ele pediu lá para poder trazer um cordeiro sem defeito, né, como se fosse, como Cristo é para nós hoje, né, o nosso cordeiro. E aquilo também de passar o sangue nos umbrais, né, das portas, que foi um símbolo da proteção divina, né. Então, todos os egípcios, né, teve os seus filhos, né, mortos ali, mas quem estava protegido, né, com o sangue do Cordeiro Pascual, que foram
os hebreus, eles não morreram. Né? Então, assim, a gente vê como que Deus faz, né? Ele trouxe ali um cordeiro para simbolizar, tipo, Cristo, né? Que já estaria já escrito lá que Cristo viria também, né? Pra gente, para também nos libertar, né? E aqui fala também do pão raso, né? E na urgência da obediência. Então, comer esse pão sem fermento representou a rapidez ali deles se libertarem, né? Então, Deus, ele chama a urgência mesmo na obediência. Então, aquele pão asmo, ele significava que eles teriam que comer o pão sem fermento, eles teriam que obedecer, porque eles iriam sair rápido daquela terra, né? E aqui também fala da redenção através do sangue, que o cordeiro sacrificial, ele aponta para Jesus, para a redenção em Cristo, né? O sangue que liberta do poder do pecado. Então, eles saíram ali do Egito apressadamente, né? Deus cumpriu a promessa de libertação. E o faraó ficou ali, né? Impactado ali com aquela tragédia. E, finalmente, ele libertou os israelitas, né? Então, a libertação ali, a ordem foi para que eles saíssem apressadamente, né? Então, o faraó, ele quis que os israelitas saíssem rápido dali. E ali Deus começa a conduzir o povo, né, para a liberdade. Então, falar só sobre um pouquinho sobre essa Páscoa aí, né, que é um dos eventos, né, que lembra da soberania de Deus mesmo, da obediência, né, e da redenção do sangue de Jesus. Então, assim como os israelitas eles foram libertados do Egito, nós também somos chamados a aceitar essa libertação em Cristo, né, e a viver também em obediência, a nossa obediência ao Senhor. Então, esse capítulo aí, ele nos inspira mesmo a buscar a Deus, a confiar nele, né? A confiar na sua fidelidade. Em toda circunstância, a gente sabe que Deus está conosco, né? E ele estava com aquele povo ali também. Esse capítulo aí fala da 10ª praga, a Páscoa e a libertação, né? E Deus cumpriu, né? Deus cumpriu a promessa dele de retirar aquele povo do Egito e levar para uma terra, né? Uma terra que emana leite e mel, né? Então é lindo esse capítulo aí. Muito maravilhoso mesmo. Só isso mesmo que eu queria falar. Amém. Eu imagino assim, a dor de perder um filho, seu primeiro filho. Imagina como não foi essa noite, uma noite de terror para eles. Não havia nenhuma casa que não perdeu alguém. Não teve nenhuma casa do Egito, a não ser a dos israelitas, de todos os hebreus, que se perdeu um filho. Imagina a dor deles, o pranto que tem, foi um terror gigantesco ali. Essa saída deles, a gente fala assim, triunfante. Triunfante por quê? Porque foi uma coisa muito marcante para eles isso, né? Imagina os gritos, aquele pânico instaurado, aquela dor que todos eles estavam sentindo, e o receio, né, o medo que eles estavam de morrer também, porque se eles viram executar, foi porque eles viram todas as outras coisas serem executadas, todas as pragas, todas elas foram exatamente executadas e feitas, e o Senhor mostrou com mão forte. E ali, o primeiro filho deles morreu, todos os primeiros filhos. Aí nos campos também, né, deles, os gados, todos. E aí, simplesmente,
Ele não esperou amanhecer, ele chamou ele e resolveu isso. A gente vê isso aí também como uma consequência, né? O Sim, faraó, ele resistiu tanto sim, que a 10ª praga teve que vir, né, para cumprir mesmo ali, né? Porque se ele não tivesse resistido, não teria acontecido isso. Então, a desobediência, ela tem custos, né? Ela chega, né? A conta chega. Então, a gente é vê ali verdade, como... é verdade. E como foi dito no capítulo 10, para praticarmos a palavra, tipo, não só sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. E aqui, fortemente, a respeito da obediência, né, como a irmã trouxe. Devemos ser obedientes a tudo que o Senhor tem nos ensinado e mostrado a cada dia, porque vai ter um dia que o Senhor vai falar, como o Senhor me revelou, que lá no futuro ele vai falar pra gente: olha, filho, eu ensinei assim, assim, assim pra você, você fez isso? Era para você ter feito isso por causa daquilo. E aí ele vai claramente, não só como espelho, mas face a face ele vai nos ensinar e mostrar: olha, foi assim que eu falei com você. É interessante como a irmã fala algo aí, o Senhor vem falar algo aqui. É interessante como Deus fala conosco, né? De maneira assim sobrenatural. E o Senhor vai trazendo dessa forma. E a cada dia ele vai nos ensinando, vai nos mostrando como nós devemos fazer. Então que nós venhamos obedecer a tudo que o Senhor nos ensina, que nós venhamos praticar a palavra. Não sejamos só ouvintes, e nós venhamos ser obedientes. Que a nossa obediência venha a ser extrema ao Senhor, nas coisas que Ele nos ensina. Que nós deixamos de praticar as coisas que o Senhor fala pra gente não fazer. Que a gente venha obedecer. É difícil muitas vezes na nossa situação porque somos carne. É difícil o espírito vencer, mas ele diz o quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós venhamos subjugar a nossa carne para que a gente venha fazer com que o nosso espírito vença as agruras, as coisas da vida que nos é imposta. Podemos orar? Amém. Só um minutinho. Eu não sei se tem 2 anos, ou tem 1 ano que a gente fez esse estudo sobre a Páscoa. Tem mais ou menos isso, né, Mayara? E aí a gente... Foi bem na época da Páscoa, e eu fiz o estudo da Páscoa aqui para o pessoal da época que estava no grupo. E aí, por coincidência, agora, né, já está se aproximando a Páscoa novamente, né? Maravilha. Então, a Páscoa ela se tornou, né, esse rito de passagem, né, que foi marcado por Deus ali, pela proteção dele com a libertação. E aí Deus instruiu mesmo Israel, né, a escolher um cordeiro sem defeito, sacrificar, usando ele para marcar as portas, né? E também sobre o pão asmo, né? Que Israel também foi orientada a comer esse pão sem fermento, para simbolizar ali a urgência de sair, né, do Egito. E por coincidência agora a gente já está se aproximando da Páscoa também. Eu lembro que na época a gente fez esse estudo da Páscoa e logo depois parece que a Mayara se batizou, não foi isso, Mayara? Foi isso mesmo. Tem o quê? Uns 2 anos? Tudo um pouquinho antes, né? Da Páscoa. Já faz 2 anos. 2 anos, 2 anos. gente. E a gente está voltando hoje ao mesmo, né? Mas que bênção, maravilhoso. Como é lindo Deus fala de todas as maneiras. Pode orar, irmã Cleide. O Pessache, né, a passagem, esse ritual de passagem foi lindo, né? E é o que Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que foi nos dado. Obrigada, né? Nós só precisamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por Jesus Cristo. Obrigada, Pai, por nos ensinar, nos orientar, nos mostrar, Deus, como a Páscoa foi importante, é importante, e nós estamos nos achegando nesses dias, e nada é por acaso ou por coincidência.
Aleluia. Que nós possamos voltar, e eu mesmo vou ouvir a lição do ano passado, para que a gente possa relembrar certas coisas e aprender coisas novas. Como o Senhor diz, nos orienta e nos ensina. Ah, Senhor, essa massa sem fermento, que o Senhor tanto fala aqui. Ó Deus, demonstra a pressa, a rapidez que o Senhor tem, que nós venhamos obedecer a Tua palavra, praticar, Senhor, os Teus ensinamentos. Coloca isso, Senhor, impresso em nós. Imprime na tábua do nosso coração como nós devemos praticar e obedecer a Tua palavra, como nós devemos amar o nosso próximo, como nós devemos, Senhor, crescer em fé diante da Tua palavra, diante de Ti, crescer na graça e no conhecimento, que nós venhamos deixar as coisas de menino para trás, as coisas de meninas para trás, que nós venhamos querer comer o alimento forte diante de Ti, da Tua presença. Senhor, que nós não venhamos endurecer o nosso coração a cada dia quando ouvimos a Tua palavra, como o Senhor fez com Faraó, como aquele povo tinha o costume de colocar aquela pedra dentro do coração quando iam mumificar as pessoas quando morriam. Senhor, visita-nos, tira a teimosia de dentro dos nossos corações, tira, Senhor, todo endurecimento do nosso intelecto, que nós venhamos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvir o nosso irmão, porque quando nós ouvimos o nosso irmão, como hoje nós ouvimos a irmã Flávia, eu ouvi a irmã Flávia falando, os nossos irmãos ouviram a minha voz, é para nos despertar. Tem alguma coisa de segredo que o Senhor colocou dentro do coração de cada um que o Senhor quer revelar a nós. E assim montar o quebra-cabeça, montar esse Lego gigantesco. O Senhor vai nos moldando, nos formando. Ah, Pai, nos ensina, nos desperta. E que nós venhamos nesse dia ouvir-te. E que cada palavra, cada meditar, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Minha rocha, o meu Redentor, como diz o Salmo 19:14, que o irmão Antônio sempre cita. Que dessa maneira, Senhor, as palavras da nossa boca venham Te agradar. Que quando alguém vier nos tentar, quando o tentador vier, quando vier a tentação, nós não venhamos cair nessa tentação, como diz a oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou em Mateus 6. E que nós venhamos fechar a porta do nosso quarto para orar ao Senhor em secreto, pois o Senhor que vem em secreto nos recompensará. Que nós venhamos juntar os ensinamentos, que nós venhamos pensar no Pesach. Eu não me lembro se é assim que se pronuncia, mas que nós venhamos pensar na Páscoa, no dia de hoje. Que nós venhamos ouvir os ensinamentos de outros irmãos. Glórias a Ti por essa sala. Obrigado por essa equipe, Senhor, que tem deixado gravado os Teus ensinamentos para a gente poder voltar lá e rever, para a gente poder ver algo, perceber algo que antes nós não tínhamos percebido, e aprender com isso, e colocar em prática os ensinamentos, e obedecer algo que o Senhor já tinha dito para nós, para que de forma triunfalmente, como o Senhor diz aqui, triunfantemente, como vamos ver nos próximos capítulos, a nossa saída dessa terra também seja assim, triunfalmente, nós venhamos sair desta terra, e que o Senhor nos dê a chance, que o Senhor venha nos dar essa possibilidade de estar contigo no Teu reino. Ah, Senhor, como será maravilhoso ouvir da Tua boca, ouvir a voz: venham, benditos do meu Pai. Venham, entrem para o descanso eterno. Entrem do seu Pai. Ensina-nos, Senhor, no dia de hoje. Visita nossas famílias.
Visita-nos, Pai, a cada dia. Salva, Senhor, os nossos. Salva, Senhor, aqueles que hão de ser salvos. Salva-nos, ó Pai. Que não seja uma fábula da nossa cabeça, Senhor, mas que todas as suas orientações, o seu discernimento, as tuas revelações naquele dia venham ser claras à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sentindo falta da irmã Cris, né? O que aconteceu com ela? É mesmo. Essa semana parece que ela não apareceu, não. Teve um dia que ela estava. Foi, né? Bom dia para vocês. Boa semana, bom início de mês aí, né? Hoje, março, 1º de março. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um mês abençoado. Amém? Amém. Ótimo mês a todos. Deus abençoe. Hã? Eu tô ia falar, Ayara? abençoe, é isso? Ah, que lindinho. Depois você vê se aquele daquele ano que você gravou. Eu acho que não estava gravado, não. Não Eu estava acho que a gravando gente não ainda, não, né? gravava ainda. Acho que a gente não gravava, sabia? Tem pouco tempo. Eu vou dar uma olhada, porque teve uns que a gente gravou, mas a gente deixou fechado, porque lembra que a... Ai, meu Deus, fugiu o nome dela agora aqui. Tinha uma pessoa que não queria que... Ai, nossa, fugiu o nome de... Foi médico? Caso depois você me passa, que eu quero ouvir. Eu vou procurar aqui. Vou procurar se tem. Então tá, bom dia, gente. Deus Tá abençoe. bom? A Edilane, ó. A Edilane, que não queria que gravasse. Aí acabou que a gente não colocava, lembra? Mas eu vou procurar. Beijo, bom dia. Beijo, gente. Beijo.